Efeito Doppler com tablet e smartphone. Revista Brasileira do Ensino de Física. O artigo foi recebido em 10 de janeiro de 2016, revisado em março de 2016 e aceito dia 28 de março de 2016 pela revista. O texto trata de um importante fenômeno físico, conhecido como efeito Doppler. Esse tema é de difícil abordagem experimental, principalmente em escola que não possui um laboratório didático bem equipado. Esse trabalho vai apresentar um experimento didático que permite a medida das frequências Doppler para as ondas sonoras. Usaremos para isso tablet, smartphones e software livres. O fenômeno físico Doppler ele é muito importante, porque ele aparece em quase todos os livros de ensino médio e superior. Por isso, a grande importância de se poder ter experimento com ele. E esse experimento citado no texto, ele é um experimento de baixo custo, pois quase todos os alunos têm tablet ou smartphone. Introdução. A introdução lembra que nos últimos anos o ensino de física veio enfrentando um grande desafio. Sua prática para uma geração de estudantes imersos na tecnologia e na facilidade de acesso à informação. Na minha opinião, o que falta é a qualidade de acesso à informação. Precisamos ensinar as pessoas procurarem a informação de maneira correta. Os autores consideram que as TICs têm grande chance de despertar o interesse e, sobretudo, facilitar o diálogo entre professores e alunos. Muitos trabalhos têm explorado novas tecnologias para auxiliar na aprendizagem do ensino de física, como os trabalhos de modelagem computacional, simulações, experimentos virtuais, softwares e videoanálise. O uso do smartphone e do tablet como instrumento de medida associado à experimentação também tem sido investigado. O texto lembra dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, trazendo as diretrizes que valorizam a compreensão da natureza e as tecnologias. Essa diretriz tem por objetivo inserir o educando na sociedade, de forma crítica à cidadania. O efeito Doppler é um tema que permite muitas abordagens, indo da acústica ao estudo da cosmologia. Ele tem aplicações tecnológicas como ecocardiograma, imagem de tecidos biológicos, radares e sensores. Por isso é um tema muito importante para inserir o estudante na sociedade. Efeito Doppler da descoberta das aplicações. Nessa parte do texto, eles explicam um pouco como foi descoberto o efeito, né? E quem foi o responsável. Então, em 1842, o matemático Christian Doppler descobriu o efeito. Ele mostrou que a frequência percebida pelo observador aumenta quando este se aproxima da fonte e diminui caso contrário, caso se afaste. Em 1845, ondas sonoras foi a primeira verificação desse efeito. Experimento feito com um músico tocando em um trem e o observador na estação. Em 1848, temos outro descobridor. Sem saber da existência do Doppler,
O físico francês também teve a mesma descoberta. Ele propõe que a mudança do comprimento de onda do espectro estelar poderia medir a velocidade das estrelas. E aí como ter o nome já estava Doppler, né, do efeito, depois de muita justiça, o físico francês conseguiu que o nome dele também estivesse. Então é Doppler-Fizeau. Eles explicam a importância desse efeito Doppler, né? Então, desde a concepção do universo, para entender a concepção de universo, até utilizações das sociedades tecnológicas. Então, é um efeito muito importante para a gente, em vários âmbitos da ciência. Depois eles apresentam o efeito Doppler e as TICs. Então, eles dão como exemplo, tá, para entendimento do fenômeno, as aves aquáticas nadando, que é o videozinho que eu trouxe, que representa as ondas, tá? E eles dão também um exemplo do dedo, que é o mesmo movimento que tu faz com o dedo na água e forma o mesmo efeito com as ondas. E eles, ou em cima desses exemplos, eles explicam o fenômeno. Agora eles apresentam a fórmula da frequência Doppler de uma fonte sonora e um observador em movimento. E aí eles explicam toda a fórmula, né, que a gente já sabe o que significa cada variável, que depois vai ser usado pelos alunos para análise do experimento. Eles sugerem um site, que é um ambiente multimídia mantido pelo Escritório de Ensino e Aprendizagem do governo australiano, para usar como tecnologia da informação. Apresenta o efeito Doppler como simulação, tá? Aí aqui embaixo tem o print da tela do site, tá? Ele é todo em inglês, eu não consegui traduzir ele. E aqui tem uma imagem da simulação, tá? Da fonte sonora em movimento, da esquerda para a direita. E no texto eles comentam que, apesar de ser em inglês, ele é de fácil acesso, porque tem play, stop, tem coisas já do cotidiano das pessoas, então fica fácil de entender como manusear a simulação. Eles dão outros simuladores como exemplo, né? Tem alguns que conseguem mostrar diferentes detalhes das ondas sonoras, como o FET. E esse eu consegui traduzir a página toda. E aqui está o print da página. Inclusive tem outras simulações de outras matérias, tá? Aí entrando no link da física, aqui tem várias simulações muito legais delas. Agora vamos para os experimentos e os resultados. Para o experimento, que é de fácil montagem, a gente vai precisar de um smartphone, 2 tablets, um skate e um balão. Nesse caso vai ser amarelo. O tablet tem que estar funcionando como fonte sonora, tá? Então, um dos tablets vai estar funcionando como fonte sonora. Tem que baixar um software livre, que é o Frequências. Muito fácil de baixar, bem tranquilo.
Eu baixei. E o smartphone vai estar como receptor de sinal. E aí também tem que baixar um software livre, que é o Frequency Analysis, que também é bem de fácil acesso. De fácil para baixar, né? Para a fonte sonora estar em movimento, fixamos o tablet sobre um skate. Então, o tablet já com o aplicativo aberto. Para facilitar a visualização, colocamos uma bexiga amarela no skate. Tá ali. Depois a gente vai ver na imagem da filmagem porque é amarelo, né? Que aparece bem. Para análise da velocidade da fonte sonora, utilizamos outro tablet para a filmagem do movimento. Para análise do vídeo, usamos o software Truck. Para calibrar o equipamento. Fonte sonora fixa a 4 metros de distância do receptor de sinal. A fonte sonora emite um sinal senoidal de 1000 Hz. Esse vai ser o parâmetro inicial. Aqui está o print dos dois aplicativos sendo calibrado. O primeiro movimento foi a fonte sonora se aproximando do receptor. Aí tem a imagem que eles colocam no texto de como foi feito o movimento. Eles apresentam tabelas de medida, os resultados encontrados para a frequência Doppler, para o caso da fonte sonora se aproximando do receptor. Os dados coletados pelos alunos. Aqui é um print do tracker do vídeo análise. Lá está o balão amarelo, por isso só para ver melhor. E as medidas. Depois eles apresentam a fonte sonora se afastando do receptor. Da mesma maneira. O esquema, né, ao contrário. Eles apresentam a tabela com os resultados da frequência Doppler no caso do afastamento. Resultados obtidos pelos alunos. Agora eles apresentam a aplicação no ensino de física. A proposta do uso do aplicativo para tablet e smartphone no estudo do efeito Doppler tem muitas aplicações no ensino de física. Em algumas atividades que pode ser usado com os alunos são verificar o funcionamento do radar, frequência audível de cada aluno, frequência da voz, sons agudos e graves de cada aluno. Algumas sugestões de atividades para o efeito Doppler. Conclusão. Compreender o efeito Doppler permite entender uma série de tecnologias. Por isso a importância da abordagem experimental. Segundo os autores, com o experimento e envolvimento dos alunos, é mais fácil a absorção do conteúdo, né? A proposta do texto foi de envolver o aluno no processo ensino-aprendizagem, de forma dinâmica e significativa. Obrigada. Espero que tenha sido claro.